18. Irmãos, eu quero tomar as palavras do meu pastor José Pinheiro. Quando Deus toma ele fala dessa forma. Eu respeito todos os irmãos que estão na minha retaguarda. Todos têm palavra para pregar. Tem pessoas aí também no plenário que tem palavra para entregar para a igreja. Respeito cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração. Eu preciso passar ela para a igreja esta noite. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 30. Vamos ler bem rápido, em nome de Jesus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez, ainda até a valeta se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu o cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Sente no seu lugar, glorificando a Deus. Quero tomar as palavras do profeta nesta noite e dizer: preste atenção aqui nesta palavra nesta noite. Redobra a tua mente, redobra os teus pensamentos à palavra do Senhor. Não perca nada nesta noite. Você poderá voltar para o seu lar cheio do poder, cheio da graça e cheio da palavra de Deus. O Senhor colocou esta palavra em meu coração, e quando estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo me fez contemplar os tempos antigos, na época de Acabe, na época de Elias, na época de Jezabel. E ao mesmo tempo o Senhor Deus me fez contemplar os dias atuais em que estamos vivendo, os dias de crise financeira, os dias que o mundo cada vez mais pior. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração e disse: fala para a minha igreja. Aquela época na onde aconteceu esta história, a Bíblia diz que
Israel estava decaído na idolatria, decaído no pecado, se afundou cada vez mais no erro. A Bíblia Sagrada diz que Acabe foi um dos reis que mais errou, mais desagradou a Deus antes dele. E para não ficar pior, ele acabou casando ainda com esta mulher chamada Jezabel. Aí ele desagradou mais aos olhos de Deus. Quando Acabe e Jezabel está induzindo o povo à idolatria, este homem fez bosques, este homem adorava Baal e além disso levava o povo a adorar. E não era só Baal, adorava também uma deusa chamada Zerá, que segundo a mitologia cananeia era a esposa de Baal, responsável pela produtividade. Mas como Deus governa o céu e a terra, provou para aquele povo que Baal não governa nada, provou para aquele povo que a Zerá não governa nada. Nesta história, no cenário desta história, aparece um homem do nada. Esta cidade apareceu na Bíblia por causa de Elias. Elias o tisbita aparece no cenário profetizando que não haveria chuva durante 3 anos e meio. Desde agora eu quero chamar a tua atenção. Não importa o lugar que você vive, não importa a currutela que nós moramos, não importa o lugar que pregamos, não importa a igreja que pastoreamos, não importa a congregação que os obreiros pastoreia, importa é que aonde você estiver, Deus está com você. E aquela congregação, aquela cidade, a sua família aparece no mapa por causa de você. Elias aparece no mapa, aparece no cenário da história, provando ao povo e mostrando ao povo que existia Deus em Israel. Devido à profecia de Elias, acontece a seca em Israel. Quero passar bem rápido a esta questão. A sequidão toma conta de Israel. Imagine um lugar, imagine uma cidade, imagine uma nação, 3 anos e meio sem chuva. Você pode imaginar São José dos 4 Marcos, 3 anos e meio sem chuva. Os rios secam, os animais morrem, os animais não têm água para beber. Se não tem água para beber, não tem água para plantar. A miséria era total, a sequidão era total. O povo ainda queria acompanhar os profetas de Baal, mas a Bíblia diz que Elias encontra um profeta chamado Obadias e manda ele avisar Acabe que encontraria com os profetas de Baal no Monte Carmelo. A Bíblia diz que não só os profetas de Baal, mas os profetas de Azerá, somando 850 profetas contra um profeta, 850 falsos profetas que comia na mesa de Jezabel, que estava corrompido por Jezabel. Mas na história aparece um que não é corrompido, na história aparece um que tem compromisso com Deus. Este um enfrenta os 850 profetas, porque eles sabem em quem ele cria. A história continua dizendo que estes profetas reúnem. Elias diz: pega 2 bezerros, um para mim e outro para vocês. Vocês primeiro, vocês são mais profetas. Esses profetas pegaram o bezerro, o holocausto, e armaram o holocausto e começaram a buscar a Baal, começaram a interceder a Baal. A Bíblia diz que Elias zombava dele: clama mais alto, vai que ele está dormindo, vai que ele viajou. E o interessante desta história é que 850 cabeças pensantes não olhavam
olhava para o altar, não olhava para a situação do altar. Eles queriam buscar alguém que não existia, mas com o altar quebrado. Ele orava e buscava Baal, mas não havia resposta, porque eles buscavam aquilo que não existia. Mas a Bíblia diz que Elias, depois, na parte da tarde, Elias entra no cenário. Elias entra para resgatar o verdadeiro culto a Deus. Aqueles 850 profetas não reparou o altar, não prestou atenção no altar, mas o profeta Elias, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que era reparar o altar que estava quebrado. O altar quebrado não tem resposta, o altar quebrado não tem fogo do céu, o altar quebrado não tem batismo com o Espírito Santo, altar quebrado não concorda com nada, altar quebrado não tem oração, altar quebrado não tem resposta de Deus, porque o altar está quebrado. Ora, busca, mas não tem resposta. Aparece um profeta dizendo: arrume esse altar, que Deus vai mandar fogo do céu aqui nesta noite. A primeira coisa que Elias observa é o altar quebrado, e ele começa a reparar o altar, a consertar o altar. A Bíblia diz que ele junta 12 pedras. É interessantíssima essa história. E todas essas 12 pedras simboliza as 12 tribos de Israel. E você retorna um pouco a história, no capítulo 12 do mesmo livro, você vai encontrar um povo que se dividiu, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, um rei em Samaria, outro rei em Jerusalém. Agora Elias conserta o altar e ele resgata a união do povo. Cada pedra daquela simbolizava a tribo. Tribo dividida não tem fogo do céu. Tribo dividida não tem manifestação de Deus. Aonde há divisão não tem manifestação de Deus. Aonde há intriga não tem manifestação de Deus. Aonde um quer puxar para um lado e o outro quer puxar para o outro, não tem manifestação de Deus. O que Elias está querendo dizer com as 12 pedras é: Israel, existe um só Deus, existe um só Espírito, existe um só corpo, existe um só Deus. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus da igreja de São José dos Quatro Matos. Ele não é o Deus de um conjunto, Ele não é o Deus de um grupo, Ele não é o Deus de uma panelinha, Ele é o Deus de toda a igreja. Ele é o Deus que manifesta todos os cultos, Ele é o Deus que opera nas famílias, Ele é o Deus que governa o universo, Ele é o Deus universal que opera na terra, nos 4 cantos da terra. Deus não está fechado entre 4 paredes. Deus não está fechado somente à minha vontade ou à sua vontade. Deus abençoa todo o povo. O que Elias está fazendo é resgatando o culto que começa em Abraão, capítulo 15 de Gênesis. Lá ele arma o altar, lá ele coloca o bezerro, lá ele passa no meio e faz o pacto com Deus. Aqui neste texto você vai ver que Elias disse: não coloca fogo no altar, não coloca, porque o Deus que responder em fogo, esse é o Deus. Porque na lei de Moisés quem colocava fogo era o sacerdote, mas na lei de Deus quem manda fogo é Ele, quem manda fogo é Ele. Não existe movimento carnal para que seja fogo. Fogo tem que vir do céu, mediante a palavra de Deus. Não coloca fogo, porque o que Deus que responder em fogo é Deus. Os sacerdotes tinham que colocar fogo. Você já viu alguém que não prega a palavra? É isso para lá, é bobagem para cá, é revelamento para
para lá, é profecia para cá. Quando é de Deus, é de Deus. Mas quando não é de Deus, é o famoso ditado que nós conhecemos: enche tripa de lá, enche tripa de cá, e não vira nada. Mas quando a palavra é pregada dentro da igreja, ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela vai nas juntas e na medula, ela opera na família, ela opera no ministério, ela opera na casa de Deus, ela opera em todos os âmbitos. Esse pacto começa no capítulo 15 de Gênesis. Deus responde em fogo. Aqui o bezerro é dividido no meio, porque o homem ele divide, mas Deus junta. O homem ele divide, mas o papel de unir era Deus. Ele une as duas partes. Ele queima o holocausto, ele queima com fogo espiritual. A Bíblia diz que Elias conserta o altar. Primeira coisa. Segunda coisa, ele junta as pedras. União, guarda essa palavra. União. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Oh, coisa gostosa. Oh, coisa maravilhosa. Terceira coisa, ele faz a valeta. Agora eu quero que os irmãos repetem comigo, vai ser o tema dessa mensagem. Versículo 37, 36. Glória a Deus. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, manifesta hoje que tu és Deus, eu sou teu servo. Responde-me, Senhor. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu, repete comigo, holocausto, lenha, as pedras e o pó e a água que estava na valeta. A nação de Israel estava em sequidão e miséria. A nação de Israel precisava de água. O povo queria água. Sem água não há plantação. Sem água não há animal vivo, porque estão morrendo. O povo está morrendo. As árvores estão morrendo. Imagine esse cenário. Aí aparece Elias consertando o altar e ensinando o povo. A primeira coisa que ele disse foi: olhe para mim, chegai-vos a mim, eu vou ensinar a vocês a adorar de verdade. Conserta o altar. Ali ele junta as pedras e ele manda fazer uma valeta do tamanho de 2 medidas de semente. Essas 2 medidas de semente simbolizam os 2 pactos. O primeiro com Abraão e o segundo com a lei de Moisés. Esta que é a segunda estava quebrado. Agora precisava restaurar esta aliança. E a Bíblia diz que Elias pede que trazesse água. Agora imagine água nesta situação. Água em um lugar de caos. Água em um lugar de calamidade. Mas a Bíblia diz que vieram 4 cântaros. Depois veio mais 4 cântaros. Depois veio mais 4 cântaros. Agora da onde apareceu estes 12 cântaros de água? A Bíblia diz que apareceu alguém que confiou na voz do profeta, que confiou na organização do profeta, que confiou na administração do profeta. 12 cântaros de água. Água naquela época, só quem podia levar água é quem tinha o coração aquebrantado. Coração quebrantado, porque senão não pegava água e levava para o profeta. O que precisa dentro desta igreja, o que precisa nos últimos dias é coração quebrantado, confiar na voz do verdadeiro profeta, confiar na palavra de Deus. Naquela época a água
água estava em extinção. Naquela época a água valia muito, mas aparece alguém doido ali, que confia na voz do profeta, e leva a água para Elias, coração quebrantado. Ele está disposto a orar pelo próximo, ele está disposto a fazer missão, ele está disposto a orar pelo ciclo de oração, ele está disposto a orar pelos jovens, ele está disposto a ofertar qualquer hora, ele está disposto a dizimar qualquer hora. Coração quebrantado. Era lugar de sequidão, era crise total. Parece que eu estou vendo os dias de hoje, a crise, e o crente diz: não tenho dinheiro para ofertar, não tenho dinheiro para dizimar. Mentira. Até no Antigo Testamento o pobre ofertava uma rolinha ou duas, até o pobre tinha a oportunidade de ofertar. Não tem ninguém aqui passando fome, não tem ninguém aqui pedindo na rua, todos estão comendo bem, todos estão vivendo bem. O que precisa é coração quebrantado, olhar para a necessidade do próximo, olhar para a necessidade da igreja, olhar para a necessidade da família que precisa de algo e depositar. Estes homens que trouxe a água tinha coração aquebrantado, mas a Bíblia diz que ali havia o holocausto, ali havia lenha, ali havia as 12 pedras, ali havia água e ali havia o pó, porque o fogo desceu do pó e levou tudo. A vida que está no altar, o olho dela, o holocausto, é Jesus Cristo de Nazaré. A vida que está no altar, a visão dela é o que? Cruz do Calvário, a lenha. A vida que está no altar, a visão dela é o que? União, as 12 pedras. A vida que está no altar, ela tem a visão de que? Água é para purificar, água é para lavar os pecados, água é para lavar a palavra de Deus. Ela simboliza a água, lava cada um de nós, limpa cada um de nós diariamente. E eu creio nesta palavra que almas aqui nesta noite vai ser lavada, altares aqui nesta noite vai ser consertado, altares aqui nesta noite precisa de conserto. O que esses profetas fazia era induzir o povo a viver no erro. Basta um profeta para pregar a verdade e todo o povo enxergar a verdade. Basta um profeta resgatar o culto que foi feito lá na antiguidade. Oh, meu Deus do céu, os cultos antes, nosso Deus, era diferente, não era, irmão? Era lágrimas, era oração às 7 horas, um chegava às 6h30, orava até 7h30, as irmãs, eu conheci irmãs que tinha calo no joelho, que tinha calo no cotovelo, de tanto orar. Jesus batizava, Jesus salvava, Ele está salvando, Ele está batizando, mas a apostasia está chegando, a mornidão está chegando, devido à iniquidade de muitos, o amor de muitos vão se esfriar, não ora mais, não jejuma mais, não consegue ter uma vida no altar. Vida no altar é olhar para Jesus, vida no altar é pregar a palavra, vida no altar é falar bem do próximo, vida no altar é toda vez que alguém precisar de uma palavra, você tem uma palavra de bênção e não de maldição. Você já viu os homicidas da igreja? Alguém está precisando de ajuda, ele chega e acaba de matar, e se tivesse uma valeta ele jogava dentro. Mas já viu os missionários da igreja, os evangelistas da igreja? A família está de mal a pior, ele chega e diz: Jesus te ama, Jesus tem uma palavra para você, Jesus tem ministério para você, Jesus tem bênção para você. A boca dele destila favo de mel, porque ele é influenciado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta oferece o culto a Deus e o fogo desce do céu. A resposta é do céu, tá, irmãos? A resposta é do céu, tá, jovens? Tá, irmãos? O fogo vem de cima. Não precisa de ninguém colocar fogo daqui. Não, o fogo vem de cima. O Pentecoste veio de cima. E a Bíblia diz que Elias disse para o moço: avisa Acabe
para ir embora, comer e beber, que eu estou ouvindo um ruído de uma abundante chuva. Procura no texto para ver se alguém escutou. Procura no texto para ver se o moço escutou isso. Procura no texto para ver se Acabe escutou isso. Somente o profeta Elias escutou. Somente o profeta Elias escutou o ruído de uma abundante chuva vindo em direção a Israel. Parece que eu estou contemplando este momento, e nesta noite parece que só eu estou escutando um ruído de uma abundante chuva em São José dos Quatro Marcos. Se tem alguém que está escutando este ruído de uma abundante chuva, adore aquele que vai trazer uma abundante chuva sobre Quatro Marcos em meio à crise. Somente o profeta ouviu. Somente o profeta ouviu o ruído. Parece que estou vendo esta chuva sendo direcionada a São José dos Quatro Marcos. Abundância no celeiro, abundância nas famílias, abundância no púlpito, abundância na tesouraria, abundância nas congregações. Eu creio nesta palavra profética. E é interessante que o profeta escuta, só que ele não vai comer e beber, igual Acabe foi, ele vai orar. Profeta que é profeta, ele ouve, profetiza e vai orar para que Deus cumpra. Elias foi orar. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça no meio dos joelhos e começou a orar. E ele disse para o moço: corre lá, olha para ver o que você está vendo. O moço não viu nada. A primeira vez, ele não viu nada. Ele voltou e disse para Elias: não estou vendo nada. Ele falou assim: não desiste, isso é eu que estou falando. Volta lá 7 vezes. Ei, você já viu alguém que desiste na arrancada? Alguém que começa um ministério já desiste na primeira. Alguém que começa uma jornada já desiste na primeira. Alguém que começa os estudos já desiste na primeira. Alguém que começa uma faculdade já desiste na primeira. Um desiste na primeira, outro desiste na segunda, outro desiste na terceira. Mas nesta noite eu quero te dizer aqui: não desista da sua família, não desista do seu filho, da sua filha. A primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, a terceira vez não deu certo. Elias conhecia a numerologia, ele sabia que as muralhas de Jericó caiu, foi rodeado 6 vezes, 7 vezes no último dia, e a muralha caiu abaixo. Elias sabia que o número 7 é o número da perfeição, é o número onde Deus age. O número 6 é o número do homem, mas o 7 é de Deus. Aquilo que nós não podemos, Deus pode. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aonde você não pode ir, Deus vai. Aonde você não consegue pegar, Deus pega. Aonde você não consegue bater ou vencer as batalhas, Deus vence para você. 7 vezes. O moço volta com a notícia. Tem uma notícia boa para você nesta noite. Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora caminhe comigo na Bíblia Sagrada. Qual era a necessidade de Israel? Responde. Pode falar. Fala bem alto. Mais uma vez. A necessidade de Israel era água. Agora eu te convido a analisar qual é a sua necessidade.
Agora eu te convido a observar a sua vida, o seu altar, e dizer para Deus a sua necessidade. Porque a necessidade de Israel era água, e foi preciso ofertar água. E a Bíblia diz que junto com esta oferta veio a oferta de manjares. Se você olhar em Levítico capítulo 6 e o versículo 14, manjar vem do incenso e da flor de farinha. Encontrar flor de farinha e incenso ou azeite, que Levítico fala, em um lugar de sequidão, tinha que ser para quem tinha fé. A oferta foi azeite, a oferta foi flor de farinha e principalmente a água que ofertou. A Bíblia diz que a água foi ofertada, o moço vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. Todos que estudaram física ou outras matérias que se diz acerca da natureza, sabe que a chuva ela é formada pelo vapor. A Bíblia Sagrada diz que aqueles homens trouxeram 12 cântaros, a água uniu com o holocausto e o fogo desceu do céu. A Bíblia diz que o fogo consumiu todo o holocausto. Automaticamente o vapor do sacrifício, o vapor da oferta, ela sobe para o céu, ela sobe para as alturas. A sua oferta, quando você oferta na oração, ela não fica aqui, ela sobe para o céu. Quando você oferta na arca do tesouro, ela fica o dinheiro aqui, mas o valor dela sobe para o céu. Quando você oferta o sacrifício, sobe para o céu, e aquele holocausto foi queimado, se forma o vapor se forma uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem sabe, a Bíblia Sagrada sabe que a mão de um homem simboliza a mão de Deus, trazendo aquela nuvem que foi formada do holocausto em rumo a Israel. Parece que eu estou contemplando esta nuvem chegando na igreja. A mão de Deus está trazendo, a mão de Deus está trazendo nuvem com abundância de chuva aqui nesta igreja. Quem crê começa a glorificar a Deus. A oferta que foi oferecida, ela sobe para o céu em forma de vapor e desce como chuva. A mão de um homem traz a nuvem de abundante chuva, e a Bíblia diz que o céu se escureceu. Tempestade, água e água e água em Israel. A sequidão acaba. O interessante desta história, que quem ora é Elias. E quando nós olhamos para Elias, pensamos que é o super-homem da história. Pensamos que é o herói que não teve problemas. Pensamos que é o herói que não passou por nenhuma depressão. Mas Tiago esclarece quem era Elias. Capítulo 5 e versículo 17 diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Orou e pediu que não chovesse. Depois novamente orou e o céu deu a sua chuva. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia diz que ele teve momentos da vida que ele passou por depressão. Teve momento da vida dele que ele pediu a morte em seu ânimo. Teve momento da vida dele que ele teve medo, mas ele não deixava de orar. Você às vezes passa por temores da vida. Às vezes você passa por dificuldades e por depressões. Às vezes você tem medo da vida, medo das dificuldades, medo das muralhas, medo dos obstáculos. Mas nesta noite eu te convido a olhar para a vida deste homem que era sujeito às mesmas coisas do que nós, mas ele tinha uma diferença. Ele cria, ele olhava para o impossível, ele olhava para o invisível como se fosse real. Eu quero te convidar nesta noite a olhar para as circunstâncias como se fosse real, as circunstâncias invisíveis e boa. Se não há coisas que possam acontecer na sua vida agora, olhe lá na frente, olhe como se fosse real. Se você não está vendo a chuva, mas creia que ela vai chegar. Você não está vendo a muralha,
batalha, mas está na sua frente, creia que vai descer abaixo. Se você não está vendo a bênção, creia que ela vai chegar. Se você não está vendo o milagre, creia que vai acontecer. O mistério é crer, o mistério é acreditar, o mistério é ter fé. As falhas, Deus sabe que você tem. As dificuldades, Deus sabe que nós temos. Os temores da vida, Deus sabe que passamos. Mas Ele honra a oração. Ele honra a oração. Ele honra a tua oração. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Naquela época, havia o altar quebrado e muitos que acompanhavam. O que está acontecendo hoje? Altares quebrados. Altares que precisam de conserto com Deus. Altares que foi quebrado, foi desfeito por algum motivo na vida, por alguma circunstância ruim na vida, e agora precisa de um conserto. Porque o altar consertado, irmãos, simboliza sinais de Deus. Um altar consertado não precisa de ninguém correr atrás de sinais. A Bíblia diz que eles correm atrás de você. O altar consertado, você recebe de Deus, do alto, é fogo do Espírito, é palavra de Deus que vem e te revela, é coisas extraordinárias que Deus te mostra. Aqui nesta noite, precisa de altares ser consertado. Aqui nesta noite, tem pessoas que precisam consertar o seu altar, precisa reparar este altar, precisa reparar ele e começar de novo. A Bíblia diz que os falsos profetas foram mortos, e todo aquele povo que estava sendo induzido pela idolatria, começou a adorar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem alguém aqui que precisa consertar, tem alguém aqui que queira voltar para os caminhos do Senhor, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que precisa reparar o altar, que quer receber mais de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Pessoas que precisam de conserto, pessoas que precisam reconciliar, pessoas que precisam de algo diferente na vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Enquanto isso, eu quero pedir a Cleis para louvar aquele hino de novo, o mesmo hino. Irmãos, analise a necessidade sua. Qual é a sua necessidade? É interessante, irmão, que nós analisamos todas as necessidades. Se é cura, nós oramos. Se é uma bênção na família, nós pedimos. Mas nós não conseguimos, quando passamos por uma vida financeira mal ou difícil, nós não conseguimos fazer igual a viúva, pegar o último azeite e fazer o bolo para Elias. Nós não conseguimos fazer igual esses homens que pegam a água, que era em extinção, e traz para Elias. E nós continuamos duros de coração, e aí só vai de mal a pior. É interessante que todos nós vivemos o espiritual, mas todos nós precisamos de comer, precisamos de vestir, precisamos de andar, precisamos de estudar. Todos nós precisamos disso. E na hora que é preciso fazer algo diferente para o Senhor, nós não queremos fazer. Pode louvar, Cleis. Você que quer algo diferente com Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Igual eu disse na quinta passada, não vem como se fosse um ritual, não. Vem com o coração totalmente, holocausto. Holocausto em hebraico é totalmente queimado, quer dizer entrega total. Eu quero que você saia do seu lugar para se entregar neste momento totalmente. Que espírito, Deus preparou, alma e corpo, bem maior que eu. Deixa Ele consertar o teu altar. Maior que a história. Deixa Ele reparar que a tua você vida. Escrever. Deixa Ele Que mandar Deus fogo do céu, preparou, te batizar te com o Espírito entregar. Santo. O homem não sabe. Uramandagai, lerrasto com Doramandagai. Eu quero que você venha aqui à frente com uma fé total no Deus do céu.
com uma fé total naquele que manifesta em das fogo. promessas que o Aleluia. Senhor Ramandagai, lhe entregou. Senhor, eu Mas te quando peço nesta noite, reconheceu começa a que reparar só os o altares. Senhor é Deus, Começa a a consertar os vitória altares. cantou. Senhor, aquele que está no banco e precisa de você, eu te peço, Senhor, Tempestade vem Espírito Santo, avisar que a bonança é possível. Deus na não vida de desejou cada um aqui, seu ó Pai. fim. Repreendo as enfermidades, Hoje Deus está repreendo as falando, dores, Filho, as você pode angústias. tudo. Tem um casal aqui que entrou aqui hoje. Vai ficar tudo bem. Deixa Vai eu te dizer ficar uma coisa, tudo casal. bem. Não foi Deixa o Deus diabo no que uniu controle, vocês, não. que a Foi Deus que vitória vem. E quando Deus Vai une, ficar ninguém tudo separa, bem. homem. Nada Vai ficar separa. tudo bem. A partir de hoje, Cada luta é um a partir de nível, hoje, mas um degrau o que pra Deus vai fazer na vida de chegar vocês naquilo que Deus será quer. extraordinário. Apenas se entregue para Ele agora, em holocausto, totalmente a Ele. Ele tomará conta da sua família. Ele tomará conta da sua casa. Quando o dono se sentiu das promessas que o Senhor lhe entregou. Glória, glória a Deus. Mas quando reconheceu que só o Glória, Senhor glória, glória a Deus. a vitória cantou. Está vindo uma abundância de chuva sobre Tempestade esse lugar. vem. Eu quero te convidar Pensar que a ficar do lado de bonança Deus. é Eu quero te possível. convidar Deus não desejou seu fim. a ficar do lado de Deus, Hoje Deus a ficar de está olho em falando, Jesus, Filho, a ficar de você olho na pode cruz do Calvário, a ficar de olho no Espírito Santo. em mim. Não caia nas Vai lábias dos ficar falsos tudo profetas. bem. 800 Vai ficar e 50, tudo bem. todos comendo na Deixa mesa. Deus no controle. Todos E comendo a na mesa de vitória Jezabel. vem. Um Vai só. ficar tudo bem. Só mata Vai ficar 850. tudo bem. Cada luta é unida, mas um degrau pra Porque o poder da chegar palavra naquilo de Deus que é Deus extraordinária. tem pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Se em meio ao vale está, se não tem dúvida, voz do Batiza Senhor. com teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. De vitória chegou. Vai ficar Tem altares tudo sendo bem. consertados. Vai ficar tudo bem. Tem altares sendo consertados aqui nesta noite. Tem altares sendo consertados nos conjuntos. Tem pessoas unindo. Tem pessoas unindo. Tem pessoas unindo. Ramandagai, Alevasto, Condorabagai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Não pare de adorar. Urabagai, Lecaste, que decorranara Mandagai. Uramandagato, Condoramandagai. Sinta a presença do Espírito Santo aí aonde você está. Sinta a presença dele aí aonde você está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abundante chuva está vindo sobre a sua vida. Ergue a mão aqui comigo, todos vocês que vieram aqui à frente, toda a igreja. Diz para mim assim, para o Senhor: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio nesta palavra profética que virá sobre a minha vida e sobre a minha família abundante chuva, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Irmão, eu quero falar um assunto aqui bem rápido, porque é necessário, é preciso, e eu sei que o Espírito Santo está na vida de cada um de vocês. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina
que a necessidade para que fosse água aqui, tinha que ofertar água. Vem pregadores de fora aqui, pede oferta no final do culto, e não estou dizendo que o pastor passa para eles a oferta, não, o pastor dá uma oferta para pagar os seus gastos que é necessário. Mas o Senhor colocou no meu coração, desde a tarde de ontem, de nós escolher uma oferta aqui agora, alçada. Esta oferta, ela vai ser a oferta do holocausto, do sacrifício. Porque a sequidão que estava em Israel, é difícil olhar para alguém aqui e falar que não está passando por uma crise. E eu quero te ensinar nesta noite a ser abençoado. A ser abençoado, e melhor dizendo, eu creio desta forma, que nós ofertamos não é para ser abençoado, é porque somos abençoados. Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou nos lugares celestiais, com todas as bênçãos espirituais. Esta oferta que nós vamos tirar aqui agora, ela será especial para a sua vida. Eu quero pedir os diáconos, pegar um lençol. Nós vamos tirar, ela não vai para a tesouraria, ela vai para a compra do bebedouro. Ela vai para a compra do bebedouro. Irmãos, com todo respeito, não vou citar o nome, eu gosto dessa pessoa, mas de todo o meu coração, eu fiquei triste com isso e não foi a primeira vez. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa no bebedouro e disse, está de rosca esse bebedouro? Eu fico calado, porque eu não sou mal educado. Só que está de rosca mesmo. Vamos fazer algo diferente? Está de rosca, irmãos, porque nós não dizimamos às vezes, não ofertamos às vezes e queremos cobrar. Não estou dizendo, esse rapaz está aqui dentro, não estou dizendo que é você que não oferta e que não dizima. Eu gosto da sua pessoa. Mas a maioria das pessoas que cobra, pode olhar no relatório da igreja, não dizima. Pode olhar se oferta, não oferta. Infelizmente, eu conheço pessoas assim. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oferta unida aqui. Nós vamos tirar aquilo que está difícil. Eu também vou ofertar. Eu não tenho dinheiro agora, mas a minha oferta será R$100. E a gente tem muito gasto. Mas o dia que o tesoureiro passar a plebenda para mim, na Santa Ceia eu quero entregar esta oferta. Se você não tem hoje também, eu quero que você marque a sua oferta. Nós não vamos estipular valor, nós vamos convidar você a ofertar. Eu quero pedir à irmã Cleice para louvar mais um hino. Hoje é o dia dela estar louvando, né? Glória a Deus. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Irmãos, é uma oferta de carinho, é uma oferta de fé, é uma oferta que você está confiando na palavra profética. Eu não quero te manipular e te induzir a nada, mas o que a Bíblia diz é que Deus responde. A Bíblia diz que o profeta profetizou e foi orar. Uma coisa eu quero te garantir aqui, bens financeiros eu não tenho para te dar, mas orar pela sua vida, eu vou orar. Orar pela sua vida, eu quero ver os obreiros. Levanta a mão. Quem vai orar por essas vidas? Levanta a mão dos obreiros. Vai orar e já ora todo dia. Glória a Deus. Mas nós vamos orar nesse propósito. Orar pelos irmãos todo dia eu oro também. Mas é nesse propósito. Porque a crise financeira não vai entrar dentro da igreja. E é preciso nós crer nisso. É preciso acreditar nisso. Amém? Pode louvar. Irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você repete comigo, do fundo do seu coração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te ofertar nesta noite. Mais forte. Em nome de Jesus, eu quero te ofertar nesta noite.
com a melhor oferta que eu tenho. E esse é sério, irmão, em nome de Jesus. Vamos de novo? Com a melhor oferta que eu tenho. Porque eu creio, em nome de Jesus, que a chuva virá sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre os meus projetos. Amém. Fica na liberdade, oferte. Vamos colocar esse bebedouro, R$3.200, 200 litros de água. É para todos nós. E o que é maravilhoso é quando alguém vem nos visitar, nós temos uma recepção para recepcionar os visitantes, para recepcionar as pessoas que vêm na igreja. Oh, coisa extraordinária é ofertar. Oh, coisa extraordinária é oferecer a Deus um culto de oferta. Guardada no meu coração, um lugar que Jesus fica na beirada, na beira, é o altar, é a arca do tesouro. Ele está olhando, ele não olha para a oferta, ele olha para quem está ofertando. Todos os fazendeiros veio, mas a viúva veio e ofertou a melhor oferta. E das tuas águas bebi. Aleluia. Para ser uma oferta agradável